O Tsui Hark é um cineasta que lida com várias tradições do cinema de ação. Ele faz filmes que remetem ao Wuxia, que é um subgênero que lida com artes marciais e fantasia, como também faz filmes de ação policial. E, independente da sua temática ou da tradição que ele está lidando, o Tsui Hark possui uma abordagem muito contemporânea e muito dinâmica, que costuma se focar na desconstrução da cena, em cortes muito frenéticos, em planos graficamente muito inventivos, algo que, em alguns casos, revela até uma certa maleabilidade sobre ideias de representação da figura humana. O corpo humano, nos filmes do Tsui Hark, é sempre um elemento muito flexível. O The Blade é um filme que mostra isso muito bem. Os movimentos nas cenas de ação se tornam rastros de imagem, ele corta muito a cena, ele usa ângulos inusitados, ele propõe situações de descontrole durante os embates e durante as lutas no filme, que se refletem na maneira que ele filma as sequências, enquanto um diretor como o John Woo, por exemplo, que, assim como o Tsui Hark, é um diretor de ação que fez carreira em Hong Kong, enquanto o John Woo está interessado em um ideal mais contemplativo, em abordar as lutas e os confrontos como se fossem danças, como se fosse um musical assumido, cheio, muito coreografado e cheio de slow motions. O Tsui Hark faz meio que o oposto. Ele quer bagunçar a cena, ele quer propor uma nova relação entre corpo e espaço, que com certeza possui a sua harmonia, mas que chega nesse equilíbrio, que chega nessa musicalidade, digamos, através de vários retalhos das imagens. E mesmo partindo de tradições orientais clássicas e desse gosto por uma ação mais prática, o Tsui Hark usa a tecnologia muito bem. Se a gente pensar nos filmes da série do Detective Dee, isso fica bem claro. São filmes que aliam essa ideia de uma ação mais crua com um uso bastante assumido da tecnologia. E o mais interessante é que esses filmes eles vão para esses dois extremos. Eles usam muito CGI na caracterização de tudo, alguns efeitos que são até meio fakes, especialmente para espectadores ocidentais que não estão tão acostumados com isso. Acho que os espectadores orientais tendem a aceitar um pouco mais esse CGI, que é assumido como um CGI. São filmes que utilizam disso no seu entorno e nos seus cenários, mas que na hora de filmar a ação são bem práticos. Claro que eles possuem aquela ideia que remete ao Ushuaia de uma outra ordem física dos espaços, né? Os personagens dão aqueles pulos grandes, tem todo um jogo fantasioso com a ação, mas ainda assim é uma violência bem objetiva, é uma dinâmica que possui esse gosto pela essência da ação, que faz dessa essência o seu principal apelo.